Bom, depois da gente ser brindado com esse filme, né, que é emocionante, ao mesmo tempo revoltante, né, poder ver, a gente vai ter a oportunidade de conversar com Clementino Júnior e com Pedro Gomes, que são idealizadores do filme. O Clementino é cineasta e educador, né, atuando principalmente nos temas relacionados à educação e inclusão audiovisual, educação ambiental, animação, cinema negro e diáspora africana. Né, e ele dirige o Cineclube Atlântico Negro, com uma programação voltada para filmes de diáspora africana. E o Pedro Gomes, representante do coletivo Negrex, e que aluno da medicina da UF, né? Então a gente vai ter oportunidade de conversar um pouquinho aqui com eles. Pedro, vou passar agora para você. São 10 minutinhos, aí depois a gente abre para as questões, tá? E aí a gente vai ter oportunidade de conversar com os dois. Bom, gente, eu sou o Pedro, sou do coletivo Negrex, que é um coletivo de negras e negros da medicina, atuando tanto os estudantes quanto os profissionais da área. E, sim, eu sempre fico meio pensando o que falar quando a gente vai debater sobre esse filme, né? Porque esse filme, ele, como todo bom filme, ele fala por si só, né? E eu sempre tento abordar o que ele me passa, né? O que eu fico pensando quando eu vejo um filme desse? Porque o conteúdo é o que eu vivo no meu dia a dia, né? O conteúdo das falas, a síntese de todas as falas ali poderia ser a fala de qualquer um, porque a gente acaba vivendo todo mundo aquelas situações e o somatório das falas de todos resume bem o que é a vida de cada um nesse meio. Mas quando eu vejo esse filme, eu sempre fico pensando no não lugar que é ser um negro dentro da medicina, né? A gente vive num país que tem como estratégia principal de dominação a criação de não lugares, né? A gente pode pensar desde das políticas eugênicas, de miscigenação desse país, que criam hordas e hordas de pessoas mestiças, criando não lugares, pessoas que não são nem lá nem cá e que não devem produzir nenhuma identidade, até esse alargamento que a gente vê recentemente de uma classe média que de classe média não tem nada, né? No geral são pessoas pobres, mas quando você cria pessoas de classe média, você diz, você não é nem rico nem pobre, você pode ser o que você quiser. E quando a gente pensa nas negras e nos negros, né, dentro da medicina, eu acho que é muito isso, né? A gente vive num não lugar. Porque, a princípio, você olha, não, medicina, médicas e médicos, o que que você tem para reclamar, né? Chegou no topo da sociedade, porque essa é a visão que você tem do médico. Principalmente na sociedade que a gente vive hoje, em que o biopoder é uma palavra que define as relações, as políticas. E quando a pessoa ascende, chega na medicina, que é um curso tão disputado, tão concorrido, tão bem remunerado, por que não dizer isso, parece que ela deixou de ser o que era antes, né? Mas esse filme mostra que não é bem assim, né? Que esse não lugar que a gente tem, que é, a princípio, a gente não faz parte mais de um povo, a gente agora somos os médicos, os doutores, aqueles que têm o conhecimento, mas quando nós, com nossos corpos, pisamos dentro do tempo da medicina, né, dentro da academia, prontamente a gente vê que esse não lugar, na verdade, é apenas um não lugar fictício, porque a gente tem um lugar. E cada um desses relatos diz muito bem para a gente que lugar é esse que a gente tem, né? Não é porque a gente chegou em algum lugar que a gente deixa de ser o que é. As relações são basicamente mediadas pelo que nossos corpos representam, e não pelo lugar que a gente está, a princípio, ocupando, né? O grande incômodo que a gente causa é a ousadia de ocupar certos espaços com esses corpos que não deveriam estar lá. Então,
Eu penso muito nisso quando eu vejo esse filme, sabe? Porque eu acho que ele sintetiza muito bem essa ideia de como que a gente incomoda, principalmente quando a gente faz uma opção, uma escolha ética, política, de não assumir um não lugar e desejar o lugar daquele que comanda a sociedade, mas sim de rejeitar o não lugar e voltar para nossas origens. E isso causa um incômodo extremo dentro desses lugares ditos de poder. E o filme, para mim, mostra nitidamente que isso é uma verdade, que apesar das pessoas não acreditarem ou não quererem acreditar, não importa. Quando você é uma pessoa negra, quando você é uma pessoa indígena, não adianta, não importa o que você vai ser, você será deslegitimado. E é perigoso a gente querer acreditar que vamos deixar de ser o que nós somos a partir do que nós podemos vir a alcançar de status dentro da sociedade, porque, infelizmente, isso nunca vai acontecer. E, assim, eu não queria falar muito nesse início, porque eu acho que o filme fala muito bem desse assunto. Eu queria muito saber sobre vocês, o que vocês têm, o que vocês sentiram vendo esse filme, o que vocês entenderam, o que passou para vocês, né? Porque deve ser a 20ª vez que eu vejo esse filme, mas se eu pensar nos momentos da vida em que eu me vejo dentro desse filme, eu acho que é todo dia. Então, a mim me causa uma coisa. Eu queria muito saber o que causa em vocês que estão fora disso, que estudam esse tipo de coisa, que olham com um olhar crítico e que acreditam e espero que pensam de uma maneira diferente de um senso comum. Bom, posso abrir para o pessoal falar? Boa tarde a todos, tá? Meu nome é Matheus, eu sou da Geografia, da licenciatura. Você perguntou, depois desse filme, como que a gente se sente. Eu me sinto agora meio que na pele do meu irmão. Ele fez medicina aqui, na UFRJ, terminou tem 1 ano, um pouquinho, talvez 2 anos. E 80 alunos, o único negro. Era o único negro da sala. Tinha outras pessoas brancas, mas que eram pobres e tal, mas pessoas negras que sofreu, ele era o único. Então, quando você fala isso de como que você se sente ao ver esse filme, eu me sinto na pele dele. Agora eu sei o que ele passou quando ele vinha para mim e falava: Matheus, vou te falar o que eu sinto lá. Eu me sinto um pontinho preto numa folha de papel. Eu brinquei, você está de brincadeira, falei isso com a minha mãe depois, a gente deu uma bronca nele, mas quando eu entrei aqui na faculdade, num curso que é a geografia, um curso mais de humanas, que deveria ser mais aberto, eu pude perceber que ele não estava mentindo. Eu ouvi de uma professora que eu tenho que acompanhar ela, que não tem negro na geografia, não tem muito negro na geografia, porque negro não se interessa por geografia. A pessoa falou isso diante de uma aula, processaram ela contratou um advogado e ela está processando agora quem está processando ela. Então, esse é o nível das pessoas que nos dão aula. Né? Esse é o nível da pessoa que eu tenho que ler o livro dela para o meu desenvolvimento em sala de aula. Eu vou ter que dar isso para os meus alunos. A pessoa que fala que não tem negro porque negro não se interessa pela geografia. Né? Acho que ela não conhece Milton Santos, ou conhece e é ignorante. Não conhece Milton Santos, né? Exatamente.
Ela não conhece Milton Santos, Mia Couto, não conhece nenhum desses escritores intelectuais negros, né? Martin Luther King não conhece ninguém. Então, só para finalizar mesmo, o nome desse seminário, Desigualdade na Educação, Desafio para o Ensino de Ciência e Saúde, é, para mim, maravilhoso. Ainda mais com um desmonte que a gente está tendo da universidade, do ensino público, da ciência, né? A gente teve aí cortes na ciência pelo governo Temer. Nós, da geografia, debatemos isso. Nós sentimos isso para trabalhos de campo. Nós tivemos trabalho de campo reduzido, nós tivemos serviços reduzidos, temos aí várias greves com terceirizados que não recebem. Eu fiz um trabalho com eles sobre os terceirizados no meu prédio, CCMN, e a maioria negra. Muitos ali, por incrível que pareça, não são a favor das cotas, mas por puro não conhecer. Não conhecer. Foi o que essa menina falou. Eles trabalham, ou trabalhavam antes, para um patrão que recebe 15 mil reais, branco, que anda de terno caro. Então, o filho desse patrão, provavelmente não passou na universidade pública e ouviu isso. E o segurança ou a menina da limpeza ouviu isso do filho do patrão, porcaria de cotas. E agora está sendo reproduzido na universidade, né? Eu senti na pele. Eu senti na pele o que meu irmão passa. E agora eu achei que essa realidade ia mudar na faculdade, ou que veio uma realidade diferente. Acabou que está doendo mais ainda, né? Então, para quem está em curso, qualquer curso aqui no UFRJ, sinceramente, gente, procurem pesquisar, procurem se informar dessa dor que nós sentimos por conta disso, do que é sentar na sala de aula e ouvir uma doutoranda com 40 anos de doutorado e falar que na geografia não tem negro porque negro não se importa. Então, por favor, nunca cometam esse erro dessa professora e tentem se solidarizar com qualquer pessoa negra em qualquer curso dessa faculdade, porque essa faculdade ela suga a sua felicidade, certo? Bom, obrigado por todos me ouvirem. Boa tarde, me chamo Ed, sou professor de ensino médio na rede estadual e aluno aqui do NUTS no mestrado. Quero parabenizar o diretor Clementino, fiquei muito impactado assistindo ao filme. Eu me lembrei de uma questão e quero trazer também duas questões. A minha nutricionista tem mais ou menos 35 anos de idade e no final do ano passado ela se mudou para o Paraguai, ela é negra, para fazer medicina lá, para realizar um sonho que ela nunca pôde realizar no Brasil. E aí, há pouco tempo, eu estava refletindo que eu nunca fui atendido por um médico negro, e isso nunca tinha passado pela minha cabeça, isso não era uma questão. E aí, quando eu me percebi nessa análise, fiquei muito preocupado, né, com um país que a gente vive nunca ter sido atendido por um médico negro. E as duas questões que eu queria trazer é a seguinte: primeiro, eu fiquei me perguntando se vocês já tiveram a oportunidade de exibir esse vídeo para alunos brancos de medicina ou mesmo médicos e debater isso depois, né? Ouvir o que eles têm a dizer ao verem esses depoimentos. E uma outra coisa, talvez o Pedro possa comentar sobre isso, eu trabalho com alunos em situação de vulnerabilidade social, muitos negros, e é muito comum eu ver alunos no primeiro ano do ensino médio sonhando em fazer medicina. E eu já vi colegas professores desestimulando, falando que, como eles estudam no colégio estadual e que o ensino é muito fraco, eles não vão conseguir a nota de corte suficiente para isso. E eu vou na direção contrária, eu tento fazer um trabalho motivacional, mas eu fico me perguntando até que ponto, de fato, essa realidade do ensino público deficitário, quando comparado a um ensino privado, já não condiciona a mente daquele aluno a falar: não, medicina não é para mim, principalmente alunos pobres e negros, e aí eles já começam a rearticular a vida e repensar a rota por já considerarem aquilo um não lugar.
Então, eu não sei se você, Pedro, estudou em colégio público, se você viu isso acontecer, se você passou por isso. E eu queria ouvir de vocês dois um pouquinho sobre o que vocês pensam dessas duas questões. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Vanessa. E a minha pergunta é... Posso falar alto? Pode falar. Então, gente, eu fico me perguntando um pouco sobre essas falsas oportunidades, às vezes, né? Porque depois que você entra na universidade, como é que fica a questão do recurso numa faculdade de medicina para que você consiga se manter? Tendo em vista que esse ano a nossa universidade nem recebeu bolsa auxílio para os estudantes, né? Então, eu fico me perguntando também sobre essas questões, até que ponto essa oportunidade não é uma falsa oportunidade às vezes, né? E como é que numa faculdade de medicina esses alunos conseguem se manter? Pelo adiantado da hora, né, vamos fechar em 3 perguntas. Tá. Se já apresentamos para estudantes brancos, nunca foi meu desejo maior nessa minha vida apresentar para estudantes brancos, não. Mas o Clementino queria muito. Então, a gente passou no Congresso Estudante de Medicina do Brasil com 800 estudantes e provavelmente uns 700, pelo menos, não, mais, 750 deveriam ser brancos. Sim, com licença dar uma palavra, mas eles cagaram. Simplesmente cagaram. Foi passado num espaço pleno, todo mundo sentado no auditório, todo mundo escorreu uma lagriminha de crocodilo, tirou, bateu palma e depois simplesmente cagaram. E seguiram a vida deles fazendo o que eles sempre faziam, que é cagar. Então, assim, a gente passa para as pessoas, para todo mundo, quem quiser ver, vê, mas se nosso foco, e sim, aí eu falo pessoalmente, porque o meu foco nunca é nas pessoas brancas. Eu não vivo minha vida tentando convencer branco de nada, porque apesar do problema do racismo ser um problema criado e sustentado e útil para pessoas brancas, o foco da minha vida não é conscientizar branco do que eles estão fazendo, assim. Acho que as mulheres também concordam quando pensam que o foco da vida delas não é educar homem. O foco da vida de pessoas negras não é conscientizar pessoas brancas. Eu gasto minhas energias, que são bem poucas, bem exaurido da faculdade, em tentar conscientizar pessoas negras. E aí eu entro na segunda pergunta, segunda parte, que é conscientizar pessoas negras para elas poderem acessar esses lugares, porque o estudante de escola pública, e eu digo isso porque a gente tem um trabalho chamado Negrex nas escolas, que é um trabalho de ir em escolas, primeiro, botar o nosso corpo lá para eles verem que é possível, porque eu acho que a primeira barreira é não se enxergarem. E segundo, falar que é possível para eles, que não é só questão de um sonho, pode ser um objetivo. E terceiro, falar sobre o que são as cotas, como você usa as cotas, por que você deveria usar as cotas, por que você deveria se orgulhar dessa política e não ter medo dela. Porque uma coisa que a gente vê nas escolas, mais do que o desestímulo a gente nem chega a ver usualmente, porque as crianças já chegam com a cabeça fechada para essa possibilidade. Quando a gente pergunta para as crianças o que elas querem ser quando crescer, o que a gente faz com criança, com jovem, com adolescente, já fez com EJA, faz com quem tiver disponibilidade. As crianças não pensam nessa possibilidade. As crianças pensam, os homens pensam em ser militar e as meninas não têm perspectiva de entrar na faculdade. É basicamente o que a gente vê. Depois que a gente faz esse debate com a juventude, a gente vê que eles mudam o olhar, muda o brilho no olhar. Porque, assim, não é o desestímulo que é o primário na escola. O que a gente mais vê na escola é os professores dizendo para não usar cota, porque cota é coisa de
é racismo, divide o país, etc, etc. Enquanto a gente vê no cursinho, aonde os com mais dinheiro e os brancos estão, a gente vê que os professores estimulam eles a usarem cotas mesmo indevidamente. E aí a gente vê muito branco acessando o curso de medicina, principalmente, mas também vê um pouco na engenharia, vê bastante nas relações internacionais. A gente vê brancos entrando por cotas de negros. Porque no cursinho, os professores dizem que eles podem fazer isso, porque, afinal de contas, somos todos humanos e todos viemos da África, então somos todos negros. E aí a gente desmente isso nas escolas, porque a gente não consegue ir nos cursinhos repreender as pessoas que fraudam, mas a gente consegue fazer com que as pessoas, que a juventude negra da periferia, das escolas, elas passem a encarar as cotas como algo que é o direito delas, como tantos outros direitos que elas têm. E, sim, é muito bom. Se vocês estiverem dando aula em escolas e quiserem que a gente passe lá, www.coletivonegrex.com.br, pode mandar uma mensagem, pode entrar no Face atrás da gente, mandar mensagem, chamando, que a gente está se organizando para ir mais e mais escolas. E aí a gente fala de como é que é antes de entrar, né? E como é que é depois que entra, como é que a gente fica lá? Difícil. Eu, pessoalmente, estou desenvolvendo uma pesquisa dentro da universidade que o intuito final é criar um observatório das ações afirmativas, ver ao longo do tempo como é que elas estão sendo implementadas. Atualmente, a gente está fazendo um censo da Faculdade de Medicina e a gente vê que, de 2013 para 2017, que aumentou o número de negros, mas o aumento se dá na faixa de pardos. E quando a gente desagrega por renda esses pardos, a gente vê que os pardos que entram agora são diferentes dos pardos que entravam antigamente. Os pardos que entram agora são os pardos com mais dinheiro. Então, quando a gente olha o empírico, a gente está ali na sala de aula, olhando as pessoas, porque não tem lugar para fazer heterodeclaração no questionário do censo. Mas, quando a gente olha as pessoas que estão respondendo, a gente não vê esse tanto de pessoas negras que dizem que tem. Então, existe um grande número de fraude dentro da faculdade. E as pessoas que não fraudam, que precisam de dinheiro, porque tem até aquelas pessoas que fraudam renda, né? Porque quem tem dinheiro sabe sonegar e quem sabe sonegar sabe mentir. E tem pessoas que fraudam renda, pessoas que fraudam raça, tem pessoas que fraudam quilombo, fraudam indígena, etc, etc, etc. As pessoas que não fraudam, que precisam, elas não têm acesso a nada lá na faculdade. E acho que nenhuma do Brasil vocês vão encontrar isso, porque, primeiro, as pessoas que passam na medicina geralmente têm um pouco de renda, um pouquinho acima das pessoas que passam para outros cursos. E esse pouquinho de renda já é suficiente para impedir elas de acessarem as políticas de permanência da faculdade, porque é uma faixa muito restrita de renda que você tem direito. Você tem que praticamente estar passando fome e não ter um teto em cima da sua cabeça para você receber as políticas de permanência. E aqueles que precisam acabam que não conseguem, porque sequer pedem, porque pensam, estou fazendo medicina, eles não vão dar. Não entende, há um desestímulo, há uma confusão institucionalizada aí para que a gente não consiga. E a gente vê que as pessoas negras elas vão saindo ao longo do curso, elas não vão sustentando ao longo do curso. Então, é mais uma maneira de, já que estão entrando à força, por meio de leis, vamos sabotá-los de algum jeito. E acho que eu respondi tudo? Acho que sim, né? Então, boa tarde, gente. Cheguei correndo lá da Unirio. Meu nome é Clementino Júnior. Primeiro, agradecer ao professor Alexandre, a Juliana, a toda a equipe do evento. É muito importante a gente estar debatendo toda essa temática. Eu, na academia, estou como aqui representante também do grupo do GEASUR, do grupo de estudos em educação ambiental desde o Sul. Também tem uma pesquisa vinculada ao grupo Negrar, do IFIX, que estamos desenvolvendo juntos um curso sobre a perspectiva do negro no cinema brasileiro no século XX. E o que a anamnese tem a ver com tudo isso, né? Essa questão que eu vim desenvolvendo desde um documentário que eu realizei em 2013,
no âmbito de um evento da UERJ sobre o Fela Kuti, eu promovi uma oficina que já tinha a intenção de, a partir dos incômodos dos participantes, no caso educadores, não necessariamente negros, falarem sobre seus incômodos. E dispair naturalmente, por ser um evento discutindo a negritude, começaram a surgir vários relatos dentro da questão da academia, da educação, das questões raciais. Quando eu soube que, em 2015, o Coletivo Negrex ia fazer um encontro no Conexão das Artes, em Anchieta, um espaço cultural maravilhoso, quem é da região tem o dever de conhecer, eles estavam fazendo esse encontro regional, eu quis fazer a mesma dinâmica que eu tinha feito no documentário, e já tinha virado o método de pesquisa da minha dissertação no mestrado em educação. Eu quis levar esse método que eu estava experimentando para trabalhar com eles, que era tudo disparado apenas por uma pergunta numa roda de conversa, sem câmera ligada. A câmera tinha sido gravada antes, eles não sabiam por que eu estava gravando a imagem deles, e até porque o que eu estava buscando é justamente o que seria esse pensamento coletivo desses indivíduos negros que estudam medicina, saber em que momento eles incomodaram. E, naturalmente, todos os relatos tinham a ver com tudo que vocês ouviram nesse filme. E eu acho interessante, assim, o Pedro citou, já começando a responder algumas das perguntas que foram feitas, né? Que o meu desejo era justamente saber como o público branco, né, no caso, os estudantes brancos de medicina, se comportariam diante desses relatos, porque não é nenhuma questão de querer conscientizar, porque a conscientização é muito da subjetividade, cada um vai ser afetado pela mensagem que é passada no filme, pode achar que está cometendo um erro ou não, pode achar que não queria causar dor, algo que foi ensinado a vida toda a se comportar daquela maneira com pessoas negras, ou não. Isso vai muito da pessoa. E, realmente, ele me relatou que foi essa experiência, porque eu não pude estar presente nessa exibição, que foi num seminário em São Paulo. Mas eu me lembro de um relato de uma socióloga amiga minha, militante de esquerda, ferrenha. Ela me levou para fazer uma dinâmica com o filme na escola dela, e ela tinha visto um trechinho do filme, e não tinha visto o filme todo. Ela ficou passando mal ao longo do filme. Branca, porque o que acontece? Ela ouviu num dos relatos falando sobre a coisa de tocar no cabelo da estudante e tudo. Ela lembrou que ela fazia isso com a estudante dela, e ela não via algo de tão ruim, ou que aquilo podia, de alguma maneira, ferir a coisa do exotismo. E ela começou a se refletir sobre a prática pedagógica dela enquanto socióloga, enquanto uma pessoa de pensamento marxista, com essas alunas negras. Então, acho que quando você consegue afetar o outro, alguma coisa está sendo trabalhada. O Matheus citou o Martin Luther King, né? Martin Luther King ia muito nessa onda de trazer os brancos para a luta, né, antirracista, de forma a poder, a partir daí, virar uma mola propulsora para que os negros conseguissem fazer a caminhada que eles já estavam trilhando. Mas algo de mais lindo que o Matheus trouxe foi a menção de Milton Santos. Eu até separei um trechinho de um texto maravilhoso do Milton Santos, que eu gosto muito de usar, que é a Geografia Cidadã, e justamente o trecho da abertura. Por uma geografia cidadã. Por que uma geografia cidadã? Como primeira observação, lembremos que a cidadania se dá segundo diversos níveis, sobretudo neste país. Todos não são igualmente cidadãos, havendo os que nem são cidadãos e havendo os que não querem ser cidadãos, aqueles que buscam privilégios e não direitos. Então, isso tem muito a ver com o que o Pedro estava conversando, né, sobre a questão muito grave das fraudes nas cotas nas universidades. Quando a gente vem debater desigualdades na educação, que educação é essa que está sendo passada, mesmo que sejam nas mesmas escolas que os pretos frequentam, mas para esses estudantes brancos que se prestam a burlar as cotas, seja qual for, mesmo que não seja um curso de medicina. A gente sabe que isso está acontecendo em todas as universidades, em todos os cursos.
é uma questão que tem que ser denunciada, é uma questão que tem que ser exposta. Às vezes a gente fica naquela questão de rede social assim, não, mas não deve se expor essa pessoa só porque estava aí pegando, assim, por exemplo, uma característica bem presente, né, na sociedade brasileira, do machismo, né? Mas vai expor aquela pessoa só porque ela deu uma cantada, mas não é para tanto, né, não sei das quantas. É algo muito grave, gente. Isso aí, para além da questão da cor, é falsidade ideológica, são pessoas que, de repente, vão se ver com a camisa canarinho, que eu soube que está encalhada, né, que o pessoal está comprando a camisa da seleção azul, não está comprando mais a camisa amarela, para não ser identificado com outros movimentos. Então, e se vem batendo panela, né, porque manda a comida vir na porta, não precisa usar panela para nada. Então, pessoas que, de repente, se veem nesses momentos fazendo isso e vão reproduzindo isso, seja botando o carro não tem diferença entre quem põe o carro na fila do deficiente, né, na vaga do deficiente, para quem frauda frauda cota nas universidades. Mas há uma diferença muito grave. Ela está parando a trajetória de uma pessoa que tem aquilo por direito, uma questão de reparação, uma questão de redução das desigualdades, que é sobre o que a gente está discutindo aqui. Então, quando produzimos filmes como esse, não é para fazer aquela coisa mais chegadinha de, olha, é errado. Não, vamos trazer essas vozes. Não importa quem está falando sobre o quê, quem é o gay que está falando ali, quem é a menina que está incomodada com o cabelo. Não importa quem é o Afro-Hitler. O que importa é o que está na cabeça dessas pessoas que se veem afetadas pelo racismo diariamente. A gente pode não querer discutir a branquitude, pode querer não estudar a branquitude, que eu acho que quem tem que estudar a branquitude são os próprios brancos. Às vezes a gente gasta muita energia também estudando a branquitude, que a gente já sabe organicamente, assim, como é que a branquitude atua. Podemos dar aula sobre branquitude sem ler qualquer autor. Então, são essas questões. É para isso que eu faço filmes. Não necessariamente eu posso falar sobre qualquer coisa. Em 20 filmes já falei sobre várias coisas, mas tem assuntos que são mais urgentes. E em um momento de... Quer dizer, não pode, não. Em um momento de outras restrições de direitos, né, que alguns apelidam de golpe, né, se faz mais urgente falar também sobre racismo, porque quando falamos sobre racismo, não pensamos só na pele negra. O primeiro grande golpe foi quando chegaram, em 1500, aqui, tirando a identidade da tradição, da cultura e da religiosidade dos povos nativos. Esse foi o primeiro ato de racismo que aconteceu no Brasil. O segundo ato foi quando pegaram algo pejorativo, como a palavra brasileiro, que, na verdade, se refere a extrator do pau-brasil, trabalhador braçal do pau-brasil, e transformaram isso na identidade nacional, tanto que, na língua portuguesa, nenhum outro país se refere ao cidadão da sua pátria como eiro no final. Então, pensem nisso, como a gente já é obrigado a ressignificar uma imagem de quem nasceu e de quem construiu sua identidade sendo um trabalhador braçal, um escravo. E temos que reverter isso e ressignificar tantas coisas como a própria linguagem audiovisual, como os próprios textos acadêmicos, que têm que ter outras visões e outras leituras e outras formas de narrar. Temos que começar a botar nossos sambas na academia, como dizia Candeia, temos que começar a botar nossos batuques cada vez mais nas apresentações, nas comunicações. E é isso, vamos ocupando todos os espaços enquanto não criarem barreiras. Se criarem barreiras, vamos pular o muro e ainda deixar uma pichaçãozinha, um grafite, que também é cultura preta, de brinde. Muito obrigado. Agradecer ao Clementino, ao Pedro, por brindar a gente com esse filme, né, que eu acho que mexe muito, né, com as emoções. Acho que tem duas palavras assim que chamam a atenção no que vocês falaram no filme, que é afetar e incomodar, né? Eu acho que esse é o caminho para conseguir transformar essas desigualdades e tudo isso. Então, queria agradecer
E a gente agora vai ter uma outra mesa, né? Então,